Teatro, o podcast do Dona Maria II. A cada 15 dias, uma conversa sobre teatro com Mariana Maia de Oliveira. Filipe Sambado é convidada nesta quinzena do Teatro. Talvez estejam habituados a que Filipe Sambado seja um nome mais musical do que teatral, mas o teatro tem andado por aqui muito. E já vamos saber como. Filipe, olá e obrigada por vires ao teatro. Apanho-te em que fase nesta altura? Modo descanso? Modo algum projeto em mãos? Como é que estamos neste início de verão 2024? Eu tenho uma rotina de trabalho bastante normativa. Eu trabalho das 10 até às... sim? Sim, mais ou menos das 10 até às 17h30. Tens o teu 9 às 5 autoimposto. Sim, é uma maneira funcional de fazer as coisas, sim. Claro que depois tenho o rigor de uma pessoa que é recibo-verdista e pode fazer exatamente aquilo que lhe apetece com o seu tempo, dentro das margens que tem, e é um bocado por aí, sim. Mas eu trabalho no meu estúdio diariamente, sempre a fazer qualquer coisa. Quando acabei o espetáculo, comecei a tratar de algumas coisas que tinha para trás com outras pessoas. Fazes também muito trabalho de produção para Sim. Outros? Fiz um single novo que sai para a semana. Ok. Para a semana, quer dizer, não sei se estamos Provavelmente bem. quando nos ouvirem já podem procurar esse novo single, porque Pronto, se calhar já sai dia existe. 28 de junho. Estou a produzir uma série de coisas também e tem havido um ou outro concerto que também tem sido suficiente para me manter ocupado. Mas então dirias de ti próprio que és uma pessoa disciplinada com o teu tempo? Eu tenho horas para trabalhar. Eu não sei se disciplino bem o tempo, a forma como uso o meu tempo, mas eu imponho um horário, sim, que é no fundo aquele horário laboral normal, que me permite, às horas em que a Celeste está na escola, ir trabalhar, e ao fim de semana não trabalho, por exemplo, só quando tenho concertos. Pois a paternidade tem isso de impor, obrigar a uma organização do tempo, porque senão depois de facto não resta para mais nada. Bom, vamos ao Quis Saber Quem Sou. Tu fizeste a direção musical do espetáculo, concerto teatral Quis Saber Quem Sou, uma encenação do Pedro Penin. Ainda tivemos cá no podcast a Bárbara Branco a falar dele. Um espetáculo que põe em palco uma espécie de coro revolucionário, percorrer o cancioneiro mais e menos óbvio do nosso imaginário da Revolução. Eu vou-te fazer a pergunta mais ingênua possível, que é o que é que faz um diretor musical, uma diretora musical, quando chega a pôr as mãos neste património musical coletivo? Ou seja, o que é que te chegou às mãos e o que é que saiu das tuas mãos depois de estar o trabalho feito? É assim, a direção musical pressupõe que é dada a confiança da parte da direção, né, do espetáculo, neste caso do Pedro, para eu dirigir e tomar decisões. Mas na prática o que acontece é um diálogo constante para que as versões das canções, das músicas que nós escolhemos em conjunto, possam servir melhor os momentos do espetáculo. As abordagens não têm, as abordagens que foram feitas não são obrigatoriamente as mais imediatas para mim. Por vezes há o cuidado de terem que ser imediatas para o momento do espetáculo, não é? Há momentos em que tive que despir mais algumas versões ou vesti-las mais, um bocado em função também do momento do espetáculo, porque o concerto acontecia também com esse lado, né? com os momentos que o Pedro precisava também na encenação. É tão estimulante para ti criar as tuas próprias coisas, a tua própria música, quanto este encontrar novos caminhos na música de outros, em música que já está escrita? Estimulante mas não tem o mesmo... a mesma dor de partilha. É muito mais íntimo quando faço as minhas próprias canções. Aqui há um lado mais fechado que já pertence a um coletivo tão grande, não é? Porque muitas das coisas já são a voz de todas as pessoas que as cantam e que as conhecem, que acaba por ser substancialmente diferente de eu estar a partilhar uma coisa minha que nunca foi partilhada. E eu estar a expor a fragilidade de um objeto que é uma canção ou qualquer outra criação, não é? de outra área qualquer, é sempre diferente do que de agarrar uma coisa que existe, que já está fechada e bem fechada, mesmo que o autor não ache ou com o tempo tenha deixado de achar, mas é diferente, tem um valor pessoal, emocional diferente. Agora, em termos de estímulo criativo, eu acho que é igualmente interessante, porque eu sinto que aquilo que mais gosto de fazer agora, com um bocadinho mais de calma, olhando para o meu percurso, é sem dúvida a sensação de me sentir capaz de concluir uma proposta qualquer, não é?
Isso é das coisas que mais prazer me dá. Uma proposta que te fazem ou uma proposta que tu fazes a ti próprio? Sim, uma proposta que esteja acima da mesa. Se eu me proponho a fazer qualquer coisa e se começo a perceber que eu consigo fazer, isso vai-me estimulando e vai-me dando, vai-me dando a dopamina necessária para eu querer estar agarrado a ela. E isso pode ser, por exemplo, um disco, não é? Chegar ao fim de um disco. Porque não é chegar ao fim de um disco, é o processo de estar a fazê-lo e estar a sentir que estou a conseguir fazer. E isso passa por várias fases. Passa por fases de negação, de já não estar a gostar, passa por imensas coisas. Eu demoro muito tempo, por exemplo, a criar, e isto foi um processo muito diferente. Eu fiz isto tudo num espaço de 2 meses. O meu último disco, por exemplo, tinha levado, sei lá, 1 ano a ser composto e depois mais 1 ano e meio a ser produzido. É substancialmente diferente. Passa por muitas fases. Este espetáculo não chegou a passar pela fase do não gostar, porque não teve... Não dá tempo para isso. Sim, mas é uma coisa também interessante, porque nos colocamos o desafio do tempo, que é uma coisa... É mais um ponto de autocrítica. Já que falas então de passagem do tempo, os teus interesses musicais têm mudado muito ao longo do tempo ou têm-se mantido mais ou menos constantes? Que opinião retrospectiva é que tens sobre o teu crescimento como ouvinte de música? Eu gosto da maior parte das coisas de que gostava de quando comecei a fazer música, e gosto de uma série de coisas novas que não existiam na altura em que comecei a fazer música. Por isso não está estanque, é evolutiva também, mas é cumulativa. Não, uma coisa não chuta a outra sim, para sim, fora. Sim. Mas não te acontece ter gostado muito, mesmo muito, de uma coisa que hoje achas insuportável? Insuportável não, é só não ligar às vezes, assim. Mas é assim, quando eu era mais nova, assim, gostei de coisas que hoje em dia acho um bocado mais descabidas, mas eu gosto muito de muita coisa. Eu gosto muito de muita coisa, eu aceito muito bem a importância do fator nostálgico no nosso gosto. Para mim é das coisas mais importantes, que é a forma como nós gostamos de música parte sempre da experiência que tivemos com ela. A forma como essa experiência em nós acaba por se tornar uma coisa mais incomodativa, mais chata, ou porque de repente aquele período já não é uma recordação boa e começas a ter uma relação diferente com essa música da qual gostavas. Mas sei lá, há uma fase dos anos 0 que para mim são uma relação super positiva com toda a música que eu ouvia, tipo, ali entre o final dos 90 e os anos 0, e mesmo aquela coisa toda da MTV que eu consumia, para mim é uma coisa super apaziguada, tipo, eu acho aquilo mesmo, aquilo é super importante para mim. Tudo. Mas porque acontece também numa fase muito formadora, não é? Essas coisas. Claro. Era a minha adolescência. Era a minha adolescência. Eu podia ter uma relutância muito grande com esse período, ou assim, por ser uma coisa muito mais... ser um tipo de música muito mediatizado, portanto, porque ele não é de todo uma coisa que seja mais pastilha elástica ou mais fácil ou mais difícil de ouvir do que outros tipos de música. Essas músicas que se ouvem muito na adolescência por razões óbvias, porque estão muito ligadas a uma distribuição e a um tipo de consumo tão massivo que nos chega sempre, estão sempre ligadas a interesses comerciais que são maiores do que o próprio gosto de quem faz a própria música. A indústria decide por nós, não é? Sim, mas é exatamente isso, mas não quer dizer que a música seja menos boa ou pior que a outra, é só que aquelas empresas, aquelas editoras vão sempre escolher aquilo que lhes interessa mais vender, não é? Não vão escolher aquilo que é melhor ou o que for. Vão tentar sempre liderar o mercado porque é isso que fazem. Mas eu acho que essas músicas são sempre... A música tem coisas matemáticas um bocado simples e iguais para toda a gente. Tu tens um tipo de valor quando fazes as tuas músicas e uma preocupação com o teu trabalho que pode refletir aí sim coisas mais importantes do que fazeres sempre a mesma música. Ou assim, não sei se me estou a fazer entender. Sim, quando falas em matemática estás a tentar dizer, por exemplo, que há fórmulas que se repetidas tendem a produzir o mesmo efeito, porque isso parece também muito difícil, não é? Não há fórmulas mágicas para fazer uma coisa bem feita, não é isso. O que há na matemática há uma análise matemática concreta que não nos venda um segredo para o fazer bem, mas a proximidade e as relações que existem entre ritmos e harmonias e melodias, etc, têm todas elas uma notação, uma escrita,
que é puramente matemática, não é? Toda a música tem a ver com divisão e subdivisão constante de espaço e tempo, não é? É um bocado só isso. E então, tu quando te propões a fazer música, estou a tirar um bocado a magia do assunto, mas tu quando te propões a fazer música e vais estudando melhor, é à medida que tu vais conhecendo mais que vais conseguindo ter mais soluções e mais rápidas para fazê-lo. Portanto, não é que existe uma equação para fazer bem. Mas existem equações. Não são equações, imagina, há coisas como, na harmonia tu tens uma função, e a função percorre sequências, que são progressões harmónicas, em que há certas sugestões harmónicas que te ditam a próxima sugestão. Tu sabes, ouvindo aquilo, eu sem ter nenhuma noção disto, eu já fazia da mesma forma que faço agora tendo essa noção. Porque ao ouvir, eu sabia que depois de um sol de sétima vem um dó. E isso é uma coisa que tu, mesmo não sabendo que isso é assim, já ouviste vezes o suficiente para saber que é. Tu sabes que isso é uma intuição, quase. É uma intuição criada pela experiência, não é? E há esse lado matemático, acaba por ser bastante divertido na medida em que começa-se a ter também uma capacidade e dá-se a oportunidade de quando estamos a ouvir outras coisas, perceber o rigor e o trabalho e a qualidade de coisas que não são só o lado mais emotivo da escuta. Porque o lado emotivo da escuta é uma coisa que vai naturalmente, lá está, como eu estava a dizer, da experiência, que é daí que vem o gosto. O gosto vem de tu ouves um certo tipo de música por negação ou por atração com grupos de pessoas com quem te dás ou que não te queres dar e queres ouvir outras coisas diferentes. Não é porque tu foste capaz de educar um gosto super especial, é porque tiveste amigos e amigas que te mostraram músicas, ou tiveste em casa, na tua família, mostraram-te música, ou mostraram-te uma música que tu disseste isto é que não. Imensas são as vezes em que nós, ao escutarmos uma música, sei lá, uma coisa que está a tornar viral na net, e nós estamos dizendo, pá, isto é horrível, e alguém chega ao pé de ti e diz assim, já ouviste a nova da Taylor Swift? E tu dizes, pá, eu não gosto nada da Taylor Swift. Ouve. E a pessoa, tu gostas muito daquela pessoa, e aquela pessoa está numa excitação tão grande que tu dizes, uau, isto de facto é incrível. E aquele momento em que vocês estão ali na risota porque estão a fazer qualquer coisa e estão a dizer, pá, mas de facto esta música é incrível, e tu dás uma oportunidade de ir ouvir a música outra vez e dás por ti e és uma Swiftie. Estás a ver? E já estás a fazer pulseiras da amizade a acampar às 7 da manhã. É tão simples quanto isso. O lado emotivo de gostar da música é um bocado como o anúncio da Coca-Cola, infelizmente. Portanto, e a parte de tu entenderes mais sobre o trabalho é menos mágico, mas é mais divertido na experiência, porque a experiência torna-se uma coisa super entusiasmante, não é? Sim, o facto de conhecer também esses caminhos matemáticos também te permite sabotá-los conscientemente, não é? Sim. Pá, exatamente. A quadratura dessa matemática da música é uma noção que te permite constantemente, sei lá, estares a fazer mais uma aresta, ou estás constantemente a tentar desconstruir isso, porque sabes perfeitamente onde é que está o caminho e onde é que tu podes cortar. Há uma sensação que eu adoro quando estou a ouvir música, que é a de repente a música surpreende-me, porque eu não estou à espera daquilo, e dá-me exatamente aquilo que eu queria, mas que eu não sabia que queria. Isso para mim é a sensação de quando alguém que está a fazer música, eu penso, pá, uau, isto é que está mesmo bem feito, porque foi para um sítio que eu não esperava e era mesmo para aqui que eu queria que fosse. Sim. Isso é o mesmo quando estás a ver um filme que de repente tu de certa forma já sabes, porque é aquela coisa dos filmes terem não sei quantas narrativas, que eu acho que são, não me lembro quantas é que são, tipo 50 não sei também, mas há um número limitado que são sempre a mesma, não é? Tipos de histórias. Exatamente, mas é porque tu já estás à espera daquilo, já sabes que aquilo vai ser assim, mas há sempre qualquer coisa que a direção do filme diz, não, vamos fazer assim. E é isso, tu estás a dar aquilo que as pessoas esperavam, mas ao mesmo tempo é surpreendente. E isso eu acho que essa é a cena mais engraçada. Vamos ao teatro, Filipe. As pessoas conhecem talvez maioritariamente da música, não é? Que temos estado a falar, do teu trabalho em nome próprio. Lançaste 3 discos de grande alcance agora nestes últimos 5 anos.
Mas o que eu queria agora era escarafunchar na tua vida de ator ou aspirante a isso. Passaste pela Escola Superior de Teatro e Cinema. Como? Quando? Porquê? Então, eu quando estava a acabar o secundário não sabia bem o que é que queria fazer e andava a fazer teatro. Na escola? Sim. E estava-me a sentir confortável a fazê-lo porque me sentia, sei lá, sentia-me de alguma forma desafiada e ao mesmo tempo eu acho que por ser elogiada também me dava-me uma certa confiança e vontade. Sentias que eras boa a fazer aquilo? Sim, que podia ir por aí. E aqui estamos aonde? Em Elvas? Não, em Lagos. Em Lagos. Na minha escola foi o último sítio onde havia ainda oficina de teatro, dentro do secundário. Eu em artes, tu tinhas oficina de artes, desculpa, que era uma carga horária substancial do curso geral de artes, e havia também oficina de teatro, que tinha também a mesma carga horária e era para quem não queria fazer as oficinas de artes. E eu nem sabia que isso havia. Aliás, eu quando entrei para o secundário, o que eu gostava de fazer era desenhos. E entretanto, nesse último ano do secundário, eu decidi ir acompanhar as aulas dessa turma. E esse mesmo professor, encenador, era o encenador já do grupo de teatro, do grupo coral de Lagos. E eu comecei a fazer teatro com o grupo coral de Lagos. E então fiz ainda algumas coisas naquela altura e depois decidi tentar ir para a Superior de Teatro e Cinema, que não foi bem sucedido, não foi todo bem sucedido. No sentido de entrar, fizeste as provas e fiz não as provas logo? Sim, fiz as provas e tive negativa a corpo e a voz, que sempre foi a forma na Escola Superior de Teatro, de certa forma, não permitir a passagem para certas pessoas. Há um bocado essa técnica, porque como se tem que acertar notas e há a necessidade de cumprir um quadro de entrada e então às vezes tem que se baixar notas, porque acho que nunca faria sentido na altura. Para mim nunca teria feito sentido na altura eu ter tido a negativa a voz e a corpo. Talvez tivesse feito mais sentido até ter negativa na prova teórica e na de interpretação, mais do que propriamente na de voz e de corpo. Mas depois não tínhamos esta bela ironia a acontecer agora uns anos depois, não é? Mas pronto, e não entrei, e depois no verão estava em Lagos e ligou-me uma amiga, que na altura era professora lá, Maria Mendes, e convidou-me para um curso que tinha aberto naquele ano, que era o de dramaturgia, e perguntou-me se eu tinha interesse, e eu fui fazer dramaturgia. Mas então entraste depois para esse outro curso? Entrei no curso de dramaturgia, sim, fiz 2 anos de dramaturgia e ficou-me a faltar o 3º ano, e na altura tinha acabado de entrar Bolonha e então ficou-me a faltar 1 ano para finalizar a licenciatura. Ok. Mas depois chegaste a fazer trabalho como ator? Ganhaste prémios como ator? Já ganhei prémios, sim. Eu fiz algumas vezes música para o Secundário Circular, na altura ensinado pelo Tiago Vieira. Fiz também algumas coisas com o Há que Dizê-lo, porque eu fui da turma do Tiago, e então houve muitas coisas que nós fizemos que ele me convidava assim pontualmente para fazer. Depois comecei a fazer, trabalhei também algumas vezes com a plataforma, neste caso já com a Cecília, e fiz uns quantos filmes, entretanto, também, como intérprete, e ganhei 2 prémios com um dos filmes, sim, um em São Petersburgo e outro também noutro sítio qualquer. Um prémio em São Petersburgo? Sim, numa daquelas coisas de curtas em que alguém ganha um prémio como Qual era a curta? Cenas de uma Vida Amorosa, do Miguel Afonso Carranca. É um filme sem narrativa, são cenas, não é? São só cenas de um casal em vários moods do casal, em moods mais tóxicos e outros mais íntimos. Mas aquilo no fundo é quase um filme erótico em que eu ando aos beijos com a Beatriz Godinho. Para quem quiser ir ver, é a maneira mais interessante, mais imediata para aquilo ganhar plays. De certa forma, a parte visual dos teus álbuns, nomeadamente deste último 3 anos de Escorpião em Touro, pede de ti que sejas um bocadinho ator, ou não? Porque há encenações muito complexas, com muita gente, altamente produzidas, quase com pinta de curta-metragem, lá está, algumas coisas. Eu tenho sempre uma persona nos videoclipes que é uma persona que não existe, que é assim
Não é olhar para o horizonte, mas é já... Os meus olhos já são o horizonte. E então... E é sempre a mesma essa persona ao longo dos... Eu acho que é só videoclipes? como eu me sinto bonita na câmara. Mas tem resultado. E como eu tenho feito sempre propostas que são menos académicas, permitem-me sempre ter esse boneco que é quase como se fosse, sei lá, nem sei bem, é quase um alter ego, não sei. Mas ele já foi passando, eu acho que desde os Acompanhantes de Luxo, na altura da Vida Salgada, eu fiz poucos vídeos, porque não foram assim tão poucos, por acaso, foram ainda 4, mas acho que ainda não tinha essa noção tão concreta. E depois quando foi os Acompanhantes de Luxo e fizemos o da Deixem Lá e o da Alargar o Passo e depois daí para a frente, seja com que imagem for, mas há sempre essa criatura lá presente que tem essa presença muito peculiar e particular. A propósito disso, queria te perguntar uma coisa aqui tem a ver também sobre o estar em palco. Que é, alguma vez sentiste que pela maneira como te apresentas, ou pela música e pelo que dizes nas canções, que as pessoas esperavam de ti em palco nos concertos, uma maneira de estar, se calhar, que fosse mais exuberante em palco, e que depois não é exatamente a tua maneira de estar em palco, não é? Porque és até bastante sóbrio, focado na música. Sim. Essa questão de expectativas, alguma vez te apercebeste dela ou te passou pela cabeça? Sim, eu acho que as pessoas relacionam bastante um certo tipo de imagens com a experiência de concerto. E eu já tive vários momentos em que nos concertos sinto que devia estar de uma certa forma e noutros não, e isso deve-se muito também à proposta do próprio concerto, do próprio concerto em si. Há muitas... Não é que eu deva tratar os concertos de formas diferentes, mas há concertos que têm, pelo tipo de intimidade a que se proporcionam, ou simplesmente o tipo de concerto que vai ser, pelo universo em que vai estar, não me faz sentido às vezes ter um tipo de produção muito exuberante. Faz-me sentido poder comunicar muito mais próximo das pessoas, sem alguma coisa que as distraia disso. E há momentos em que não, em que sei lá, sempre que são coisas maiores, em que há uma distância maior com o palco, eu acho que a comunicação é mais eficaz quando esse lado visual as agarra. Mas se eu estiver a dar um concerto que numa casa que tem 100, 200 lugares, se calhar eu não preciso de ter tanta coisa, porque a minha expressão já está suficientemente próximo. Sim. E eu acho que isso muda bastante. Não sei se as pessoas... Não sei, tu já viste concerto e sentiste isso um pouco? Não senti necessariamente. Pensei que poderias sentir, por isso é que te perguntei. Sim. Eu de facto já pensei nisso e lembro-me de haver momentos em que vou dar concertos, especialmente quando são coisas mais pequenas e um bocado mais inóspitas também, de sentir, isto vai-me dar muito mais de trabalho e não vai ser mais eficaz. O balanço entre uma coisa e outra é importante. E então, por exemplo, sei que já me aconteceu o contrário, não é? Eu ter o espetáculo todo montado e ser exatamente por isso mais distante para as pessoas. Nomeadamente, sei lá, no Festival da Canção, não é? No Festival da Canção falou-se muito na altura do impacto negativo que teve a minha proposta visual, percebes? E eu quis ir assim e achei que fazia sentido comunicar aquilo que eu queria dizer daquela forma, mas houve um questionamento bastante intenso sobre esse lado, de quão contrário é que essa proposta serviu, não é? Não, foi de ter sido exatamente o contrário, exatamente mais difícil para as pessoas se abstraírem do que estava ali a acontecer. Mas não sei o que é que... Para mim é sempre mais importante eu dar o máximo de linhas possíveis naquele momento. Mas já agora, para ti, o estar em palco num concerto é mais uma coisa racional ou também de transe? Enfim, entras ali numa espécie de névoa... É difícil, por acaso. Eu tenho muitas dificuldades no momento em que estou em palco. Eu penso mesmo muito nos momentos em que estou em palco. E há alturas em que entro numa fase em que sinto que estou um bocado a debitar texto só. Não é? E é estranho. E há momentos em que me contacto profundamente com o que estou a dizer. Mas isso vai e vem. E às vezes são distrações. Sim. É o público, ou é uma coisa ou outra. E às vezes é mesmo importante eu conseguir dominar o que está a acontecer para poder tirar o melhor proveito, porque sei que
que quando estou a aproveitar também se torna melhor para as outras pessoas. Mas o que eu passei a fazer, e tenho esta certeza que só comecei a fazer isto agora, eu antes deixava mais, porque sempre acreditei muito, não foi acreditar, mas eu sempre quis muito que o espetáculo fosse muito genuíno e orgânico. O concerto fosse sempre genuíno e orgânico. Lembro-me de uma vez ter visto um espetáculo qualquer, de uma banda qualquer, e que quando vi mais tarde noutro sítio, havia uma piada igual que acontecia no mesmo sítio. Estraga tudo. E isso deixou-me triste. E eu pensei que essas coisas não podem acontecer. Mas também acho que fui para um sítio demasiado oposto a isso. E sinto que a necessidade de criar, dirigir e encenar um espetáculo passou a fazer parte da minha transdisciplinaridade, por exemplo. Para mim agora é importante que todas as coisas comuniquem entre si, mesmo que não tenha de ser, eu visto-me assim nos vídeos e agora tenho que aparecer assim nos concertos. Não, mas este concerto que eu faço agora com os 3 anos de Escorpião em Touro é um concerto cénico. É um concerto que está preparado para preencher várias valências da experiência de concerto. Tipo, tu podes te perder com várias coisas naquilo e aquilo pretende ir ao encontro das canções sempre, mas é um espetáculo no seu todo, não é apenas um concerto em que estou a tocar as músicas e o que aconteceu agora, mas não é, eu até estou a tocar com muitas coisas com playback e antes não tocava, portanto ele é com playback instrumental, mas o concerto, por ter mais estrutura, acaba por me permitir estar mais confortável, porque não tenho que estar sempre a pensar. Muitas das vezes o que me acontecia com esta coisa, com esta liberdade toda, é que depois já estava na música a pensar no ok, então e agora como é que vai ser quando pararmos? Ou quando vai ser com não sei o quê? E agora, as coisas depois, quando passam a estar estruturadas, esses momentos não são momentos mortos, são momentos em que as coisas estão preparadas para que assim seja. Há um plano. Sim. Mas deixa-me voltar ali atrás ao curso estávamos no curso de dramaturgia na Escola Superior de Teatro e Cinema. Depois, quando é que o teatro, ou essa vontade de ser ator, meio que sai de cena e a música ocupa esse centro, pelo menos mais público, da tua vida? A música nunca trocou com o teatro de lugar. O que aconteceu, a música já vinha, eu já fazia umas coisas quando estava também em Lagos. Estudaste alguma coisa formalmente? Não. Foste um autodidata? Totalmente, sim. Quer dizer, toquei com muita gente e isso é uma escola muito, muito, muito concreta, mas nunca tive um apoio académico musical de qualquer tipo, nem mesmo no básico, porque eu no 5º e 6º ano, quando tivemos música, tive imensos percalços. A minha professora de música morreu, uma série de coisas. Depois veio um professor substituto só passado imenso tempo e ele era horrível. Era tudo assim, foi um período que não foi nada. Não compensou. Não contou. Mas chegaste a tocar, a aprender qualquer coisa naquela flauta de diesel? Não, nada. Na caixinha verde que toda a gente minha tem. professora, que estava já muito velhinha, fazia ditados melódicos só com a tríade de Dó, portanto Dó, Mi, Sol, e nesses ditados ela tocava o piano, essas 3 notas, e nós estávamos sempre corretas. Nós dissessemos o que respondêssemos, estávamos sempre certos. Por isso, portanto, ela... Era o grau de exigência. zero exigência, estávamos sempre corretas. Depois ela faleceu e eu não me lembro sequer dele dar música. Eu lembro-me dele agredir os meus colegas todos, muitos colegas meus, com o apagador e com o giz. Mas não me lembro mesmo dele lecionar, fosse o que fosse. Então foi uma coisa que tu foste ganhando o gosto por ti próprio. Sim, eu gostava de tocar numa guitarra que havia em casa dos meus avós. Alguém tocava na tua casa? Não, ninguém tocava na minha casa. O meu tio, do lado da minha mãe, tinha uma banda de punk. E o meu pai sempre foi muito ligado à música, mas não em termos... não enquanto músico. Sempre foi um melómano, profundo melómano, e eu
por exemplo, eu culpo muito ter querido fazer música um bocado também pelo lado de validação desse lado. Mas começaste a achar piada a essa guitarra que estava lá em casa dos teus avós? Sim, eu tentava tocar às vezes e depois houve uma altura que a guitarra do meu tio... estes avós eram os avós paternos. Depois em casa dos meus avós maternos, o meu tio, esse tal que tinha tido uma banda, deixou lá a guitarra dele um tempo e depois a certa altura eu tinha alguma facilidade, ou aquela coisa de miúdo tem jeito. E então decidiram comprar-me uma viola acústica, que foi a minha viola durante muitos anos e onde eu nunca aprendi nada, mas depois começou a servir para eu fazer as minhas primeiras experiências quando me apeteceu começar a fazer música. E eu fui aprendendo a tocar à medida que estava a querer fazer canções. Nunca aprendi canções de ninguém, nunca tive aquela fase de aprender as dunas, nem nada disso. Nunca tocaste as dunas na guitarra? Não. Você sido a única pessoa que aprendeu guitarra e não tocou as dunas. Eu consigo tocar perfeitamente porque já percebo quais são os acordes, não é? Mas nunca as tentei tocar. Repara que eu agora me referi à música dunas como às dunas, então de facto eu nunca as tentei tocar, as dunas. E fui só aprender a tocar em função daquilo que queria reproduzir. Mas depois nunca procuraste um conhecimento mais formal? Por exemplo, hoje a questão das... Porque não sei, imagino-me, para produzir música, depois foi importante para ti ir à procura de saber o que é um sol menor? Sim, isso vem naturalmente. Eu lembro, eu contava no conservatório, lá na Superior, eu tinha um caderno, num caderno que eu tinha, que usava, eu tinha desenhado as 2 oitavas de um piano e eu estudava muito isso de forma bastante errada, porque eu não sabia que tipo de observação ou de análise é que eu estava a fazer. Eu hoje em dia percebo que muitas das coisas que eu analisava nesse piano estão erradas. Mas o poder debruçar-me de forma exaustiva à volta de um conhecimento permitiu-me fazer coisas, percebes? No Sinais de Fogo, do Jorge Sena, há um personagem que é o Puigmal, que é um miúdo amigo dele, que não estuda, não vai à escola, ou falta sempre à escola. E ele, de certa forma, o conhecimento dele acaba por estar muito equiparado ao dos seus colegas, porque ele é um investigador exaustivo. Ele sabe de tudo porque se perde muito tempo e debruça-se muito tempo a estudar uma coisa. De forma muito errada. Mas ele está sempre em cima de querer saber as coisas e, inevitavelmente, acabará por chegar a uma conclusão que é a mesma que um aluno normal tem ao ler o livro da escola. Pronto. Só que ele precisa se calhar chamando nomes diferentes às coisas? Talvez, mas acima de tudo ele ele só gostar de aprender dessa forma, por exemplo. Eu achei muita piada a esse personagem porque eu tive muitos momentos do meu percurso e do meu crescimento que tiveram sempre a ver com isso, com essa ideia de me focar tanto numa coisa durante tanto tempo que isso traz frutos de alguma forma, mesmo que eu esteja a fazer da forma errada. É como aquele conceito, não é conceito, mas aquela ideia de que o Aristóteles pensou em tudo e escreveu sobre tudo. E disse muitos disparates, mas eram coisas que ele observava, como por exemplo dizer que os golfinhos andavam com a boca para fora da água porque os peixes se atiravam para a boca deles e é por isso é que eles andavam assim. E não é assim, os golfinhos nunca esperaram que os peixes se atirassem para a boca deles, eles pescam os peixes dentro da água. Só que era a possibilidade de análise que ele tinha. E eu tinha esta coisa que era a minha maneira aristotélica de estudar, que era ter um caderninho com 2 oitavas desenhadas por mim e eu muito seriamente e convictamente analisava aquilo. E eu ia sempre de comboio de Moscavide para a Amadora a escrever com pontinhos as melodias que fazia. E era uma coisa super obsessiva e não era propriamente funcional. Eu hoje em dia, por exemplo, na altura do confinamento, eu estudei mais aprofundadamente harmonia e ganhei umas noções diferentes de várias coisas, mas acima de tudo, eu acho que essa aprendizagem vai sendo sempre feita pela troca de experiências que fui tendo. Quando é que percebeste que esse teu caderninho com as oitavas estava errado? Foste tu que percebeste ou houve alguém um dia que chegou e disse, olha, isto não é assim?
Não há esse momento. É assim, eu acho que é mais, ninguém foi ao meu caderninho dizer-me isso. Eu acho que foi mais tipo eu fazer perguntas às pessoas e as pessoas dizerem, não é bem assim. Então é como? Não sei o quê. Ok, então. Okay. Mas porque é que se não sei quantos é de uma forma, este não pode ser desta? Sei lá, por exemplo, eu não perceber de escalas e achar que da mesma forma que as oitavas são paralelas constantemente, não é? Não me aperceber que no acorde diminuto tem que ser sempre com uma... Vais ter sempre uma terceira menor e uma quinta menor, e no resto dos acordes a quinta é paralela em todos os acordes da mesma escala, a terceira é variável, é maior ou menor, e depois há ainda um acorde diminuto que é um acorde diferente, porque é um trítono. E isto são coisas que só quando tu chegas ao momento do conhecimento é que tu te apercebes de que antes estavas errada, mas não quer dizer que eu não tenha feito imensa música errada e que ela tenha saído... O que é música saído... errada? Isso era uma ótima discussão, não é? Mas é precisamente esse ponto. É precisamente esse ponto. A música surge constantemente, a música nova surge sempre a partir de um erro. E muito menos vezes de uma desconstrução. É muito mais vezes de um erro. O funk brasileiro atual é um erro, não é uma desconstrução. É uma coisa que vem a partir de música atonal que é profundamente ingênuo. E desenvolveu-se a um ponto de agora eles sabem como fazer aquilo, né? Mas aquilo é difícil de fazer, porque há muitas coisas ali que têm uma estranheza muito interessante que só é possível atonalmente, não é possível fazer no modelo ocidental de harmonia. E isso é interessante, é mesmo interessante. Parece que estás quase a descrever também o mecanismo das descobertas científicas, não é? Que muitas vezes estás a procurar uma coisa, encontra-se outra ao lado e essa é que... Exato. Filipe, passaste a tua infância em Lagos, mas depois onde é que entrou aqui Elvas e Vila Nova de Santo André? Não passei a infância em Lagos. Não. Então eu passei a infância em Santo André até aos 4 anos, 4, 5. Depois vim a Lisboa, tive cá 1 ano ou 2 e eu tinha nascido cá. Vim só cá nascer. Depois fui a Lagos 1 ano, depois fui para Elvas e Elvas tive basicamente do segundo ano até ao 6º e depois fui para Lagos e em Lagos fiz a adolescência toda. Ok. Andaste em itinerância atrás dos teus pais? Era a necessidade, sim, da minha mãe de se estabilizar em algum sítio. Consideras-te mais algarvio ou alentejano? Eu tenho memórias muito sólidas das minhas origens alentejanas, mais em Elvas do que em Santo André. E esse lado bastante familiar e nostálgico vem muito daí. Mas depois, onde eu cresci de facto foi em Lagos, é a sensação que eu tenho. Eu considero-me sempre mais lacobrigense. Mas há muita coisa que eu retenho, especialmente... Há um contacto com a cultura, embora Elvas nem seja dos melhores casos, porque o Alto Alentejo não é propriamente tão rico, a não ser mais em cidades em zonas mais pequenas. Mas mesmo assim eu tenho uma ligação cultural maior com Elvas. Eu acho é que Lagos teve muita experiência para mim. Era a adolescência, era tudo muito, muito efervescente. E isso marca-me de uma forma... um bocado mais consciente, ao passo que a outra fica numa zona da memória mais profunda. Mas Lagos eu lembro-me muito mais das coisas. E o teu apelido Sambado vem de onde? É bastante... É pouco usual, não me lembro, não. Acho que nunca me cruzei com mais sambados. Alto Alentejo. Há mais uma família Sambado, que pelo menos mais uma família no sentido de terem um patriarcado e um matriarcado comum, né? Que não faz parte do nosso, não tem a mesma ramificação. Mas eu não sei se nós estamos ligadas às famílias, não faço ideia. O nome Sambado pode vir de vários sítios, não tenho certeza, pode ser só uma coisa de uma pequena corruptela, porque há uma terra que é Sambade, não sei se poderá ter a ver com isso. Havia registros de sambados fora de Portugal que regressaram mais tarde, pode ter a ver com eventualmente judeus que conseguiram fugir e não foram obrigados a mudar de nome para se tornarem novos cristãos, então conseguiram dar a volta de outra forma e depois regressaram mais tarde. Pronto, há assim uma série de coisas, mas o nome Sambado, ou pelo menos a gênese do nome, ela percorre o mundo todo, mas sei lá, há sambodos,
Somebodies, há muitas variações do nome. Por isso não se sabe ao certo se foi um nome que veio para cá, porque não há história muito para trás. Não há muita história para trás. Há uma canção tua que eu gosto muito, Os Acompanhantes de Luxo, que é o Dono da Bola. Começa com uma frase ótima: eles existem, são como eu, com tantos nomes devem ter mais pais que eu. E fala sobre essa instituição que é o dono da bola, não é? Aquela pessoa que na infância levava a bola para os outros jogarem e por isso tinha certos privilégios. Jogaste a bola na infância? Ou seja, o dono da bola é uma experiência literal ou é metáfora para outros donos da bola, vida fora? Eu sempre joguei muito, sempre gostei muito de jogar a bola e jogava muito a bola no bairro. E esse fenómeno acontecia mesmo, né? E na escola também. Eu até me lembro mais na escola, em Elvas, disso acontecer muito, de que havia sempre alguém que levava a bola e essa pessoa que era a dona do jogo, ao ponto de escolher as equipas, de fazer tudo como queria. Quem não gosta vai para a baliza, não é? Exatamente, havia sempre essa coisa. Sim. E essa experiência era muito mais beta, por assim, era tipo, tinha uma coisa muito mais queque nessa fase. Eu em Elvas andava num colégio privado e tinha colegas muito queques também, e então essa realidade era uma coisa muito de direita, sim. Essa cena do dono da bola, assim, acabava por acontecer depois também nos bairros, mas de uma forma diferente. Porque eu dei um salto muito grande de vida. Eu vim de um colégio privado para ir morar para Lagos, para um bairro social. Um bairro muito mais confuso e com pessoas com dificuldades, e assim, era uma coisa mesmo diferente. E antes, em Elvas, vinha de um colégio privado, porque o meu avô tinha sido gerente de um banco, e então eu, como morava com ele tinha possibilidades melhores possibilidades, e então fui para o colégio de lá. Mas essa música é sobre isso, sobre as oportunidades que cada pessoa tem, em função do seu privilégio. Exatamente. E o dono da bola, no dia a seguir, quando já não tem a bola, perde totalmente o seu estatuto. Já não é a primeira vez que neste podcast calha recebermos, em ocasiões diferentes, membros da mesma família, filhos e pais, já aconteceu, ou casais, como é o caso hoje, porque a Cecília Henriques já foi convidada do teatro, há coisa de ano e picos. Eu gostava que ouvisses, porque ela disse o seguinte sobre a vossa dinâmica de vida e de criação. Tu ainda tens isso no telemóvel? Não, fui buscar este bocadinho em específico. Quando ela chega à casa, ela mostra-me o que é que ela está a fazer, obviamente, e eu armo-me em produtora e obviamente que tudo o que nós fazemos está minado por todas as nossas ideias. Agora, há uma coisa que eu não quero fazer, que é trabalhar com ela. Não quero. Trabalhar diretamente com ele, não quero. Obviamente que um dia eu quero, só que ela é tão difícil a trabalhar, é muito, muito, muito chata, não gosto, ou seja, nós acho que não queremos trabalhar assim juntas, mas obviamente que falamos sobre as mesmas coisas. Eu gostava de dar hipótese de resposta, Filipe, espero muito, sinceramente, não ser causa de problemas. Eu não tinha ouvido o podcast dela, mas isto é uma conversa que existe entre nós, não é? Nós já tentámos fazer umas coisas em conjunto, mas tem que ser um bocado num modo moderado. Eu há uns tempos tinha convidado a plataforma para fazer um concerto encenado meu, e tentarmos propor mesmo uma cocriação e jogar um bocado com esta ideia de poder fazer este espetáculo em teatros e fazê-lo depois em festivais e assim. E uma das razões pelas quais essa ideia não foi muito para a frente foi também um bocado pelo receio que ela e o Raimundo têm de trabalhar comigo. Eu sou muito estou sempre a justificar muitas coisas e estou sempre a questionar demasiado. Aliás, o Pedro teve um bocado também essa experiência. Eu sou um bocado chata, de facto. Mas ela convidou-me agora para fazer um espetáculo da plataforma, sim. Nós, quando nos conhecemos, ela falava muito na ideia de eu lhe escrever um espetáculo e tudo mais. Mas depois, quando nós trabalhámos em conjunto, nas poucas oportunidades em que o fizemos, tanto nas minhas coisas como nas coisas dela, às vezes ela diz que eu tiro um bocado o gosto de estar a trabalhar. Ok. Bom, no episódio anterior do teatro estivemos com o Silvio Vieira em busca do Zénite, um teatro construído a partir das ruínas de outros teatros. Vamos recuperar alguns bocadinhos dessa conversa.
As minhas ambições cada vez mais são de fazer espetáculos em sítios absolutamente inóspitos. O próximo que quer fazer é no mar. Vai sempre tudo primeiro. Vou sempre dar um exemplo. Por exemplo, se eu peço a alguém para mergulhar 4 metros, eu vou primeiro. Se eu peço a alguém para mergulhar no rio, para mergulhar no lodo, eu vou primeiro. Houve um episódio em que a carrinha é tão cheia que nós não conseguimos fechar a porta lateral, que as pessoas iam-nos parando e iam dizer, não, a porta está aberta. E nós tínhamos de sempre, isto é ilegal, e nós tínhamos de sempre a fingir, já, é sério, temos de fechar. É engraçado porque eu às vezes penso que eu não tenho ferramentas para fazer nada. Eu rodei-me de pessoas muito talentosas. Quando eu trabalho com amigos, eu sinto-me 100% livre. Quando eu trabalho numa equipa grande, em cinema ou em televisão, eu sinto-me 30% livre. Tenho um day job em Oeiras para uma tecnológica, o meu contrato de trabalho, para depois poder brincar aos teatros, entre aspas. Não vou cantar, depois vai ser isto que tu pões no Instagram. E está lá o Sílvio, deixa Deus entrar. Sim, com a auréolazinha aqui. Sílvio Vieira e todas as anteriores conversas do teatro estão no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Filipe, gostava agora de te pedir uma sugestão. O que eu vos sugiro é conseguirem apanhar uma das sessões do OVNIs, Monstros e Utopias. É uma sessão com 3 filmes queer. O Entre a Luz e o Nada, da Joana de Sousa, sob influência de Ricardo Branco, e Uma Rapariga Imaterial, do André Godinho. São filmes bastante abstratos na sua estrutura. Eu tive já a oportunidade de ver 2 deles e aconselho avidamente, porque são assim, muito ligados a um universo mais espacial, extracorpóreo, de certa forma, mas com uma visão muito particular também das coisas. E são, assumidamente queer, são muito engraçados. Gostas de cinema? És uma pessoa de cinema? Eu gosto muito de cinema, mas eu cada vez vejo menos coisas porque eu adormeço com tudo e não consigo ver nada. Foste pai, claramente. Sim, eu não consigo mesmo ver nada. Eu tento ver coisas e não vejo nada. É aí que eu chego. Mas gosto muito da experiência de ver filmes mais do que a ideia de cinema, assim. Há aqui neste podcast há outras pessoas que vêm aqui fazer perguntas e deixar recados. Fala-te agora o João Neves, com quem tu trabalhaste no Quis Saber Quem Sou. O João Neves fez a direção vocal desse espetáculo. Vamos ouvi-lo. Olá, Filipe, e olá, Mariana. Daqui fala João Neves e é com muito gosto que estou a fazer esta micro-intervenção no podcast que já sigo há imenso tempo e que acompanho com tanto gosto. Gosto muito das conversas da Mariana e também foi um prazer ter colaborado com a Filipe Sambado neste processo de criação do espetáculo do Pedro Penin, Quis Saber Quem Sou, e portanto estou muito contente de estar aqui. Como eu sei que a Mariana conduz lindamente estas conversas e seguramente já está a fazer todas as perguntas pertinentes, vou permitir-me tirar um bocadinho o peso desta responsabilidade e vou só tirar aqui uma dúvida que me vem inquietando, que é, Filipe, na canção Talha Dourada, que como sabes nos últimos meses tenho ouvido com bastante frequência, aquele momento final explosivo em que surge um grito, aquilo que eu gostava que me esclarecesses é se estás a dizer alguma coisa nesse grito e o quê. Eu tenho uma teoria, mas esta teoria não é sempre consensual e, portanto, para mim hoje era importante esclarecer esta dúvida. Beijinhos às duas e até já. Resolve o mistério. Nesse grito eu só digo tá. É tipo uma espécie de fecho de bateria cantado com a boca a imitar um Minion, é só isso. Ok, não há mensagem subliminar. Não. Mas é curioso, a nossa relação com a música, às vezes, se calhar até mais quando somos pequenos, passa muitas vezes por equívocos, não é? Coisas que percebíamos de uma maneira, mas, e que depois mais tarde na vida descobrimos que eram outra. Tens algum exemplo desses na tua vida? Letras enganadas, coisas que percebias mal? Não me lembro, na verdade sei de coisas de pessoas que pessoas me contaram que elas tiveram, sei lá, como eu tinha um amigo que muito tarde percebeu o que significava tiosidade, não é? Ele não sabia o que era tiosidade e depois finalmente percebeu que era dentro de ti, osidade. Pronto, e há assim muitas coisas desse género, mas eu não me lembro de nenhuma comigo. Sim. Com pena. Eu posso dar um exemplo também, não sei se
pode despertar alguma memória. Eu só muito, muito tarde na vida é que descobri que o Loser do Beck diz "Soy un perdedor" no refrão. Ok. Ouvi outra coisa qualquer, não interessa, umas coisas em inglês. O inglês também ganha assim umas formas estranhas. Sei. Há muitas coisas que eu nem sei o que é que se está a dizer nas canções. Eu canto só um bocado a fonética daquilo mais do que está a ser dito. A fonética da infância ganha sempre depois a aprendizagem do inglês, não é? Posterior. Claro. Ele, na verdade, é um defraudar profundo quando tu percebes algumas coisas. Filipe, falámos do teatro, falámos da música, tens alguma outra ambição artística para os próximos tempos? Escrever, por exemplo? Sim, está tudo um bocado ligado, sim. Eu acho que das primeiras coisas que eu hei de fazer em termos de escrita há de ser uma publicação qualquer com poemas ou assim que eu tenha. Isso é possível que aconteça. Em tempos houve um convite, mas ficou um bocado depois ficou um bocado no ar só. Não tenho um plano muito, muito, muito concreto, mas eu gosto muito da ideia de poder escrever. E acho que quando me doer a voz, como dizia a mão, poderá ser também mais uma possibilidade, sim. Mas há outras coisas. Por exemplo, eu gostava muito de realizar também. Eu gostava mesmo. Fazer os vídeos tem-me dado sempre um prazer muito grande. Há uma coisa que eu acho muita piada sempre, que é o tipo de pessoas, há um tipo de pessoas do teatro que gosta da minha música, que é um teatro que eu abomino profundamente, percebes? E há uma coisa que é um bocado vice-versa também, né? E estas coisas são todas muito engraçadas, porque às vezes nós mudamos a disciplina que estamos a observar e temos um gosto que não é de todo o equivalente à outra disciplina, estás a ver? Tipo, há pessoas que são incríveis a fazer música e depois aquilo que elas gostam de teatro é tipo... Consigo perceber. Ou gostam de cinema. Sabes? E é tudo assim um bocado... E não é que eu tenha que o meu gosto seja exemplar em todas as disciplinas e que eu possa estar para aqui a gabar disto. Mas é uma cena muito comum e eu acho piada a isso. Mas eu acho que tenho uma linguagem que na música tem um lado imagético que eu teria vontade de o explorar mais, tanto em cena como em filmes. E eu também gosto muito de desenhar e pintar, mas eu acho que não o vou fazer de uma forma ávida e com compromisso. Tipo, a minha questão com essas outras valências tem um bocado a ver com isso, com essa cena do compromisso. Ao passo que um espetáculo e um filme, a partir do momento em que eu me envolvo nisso, terei de trabalhar com pares e isso obriga-me a um compromisso, não é? Por exemplo, pintar, eu sei que é uma coisa que parte só de mim para mim e o envolvimento nunca iria acontecer de forma muito duradoura porque nunca vou dever nada a ninguém, então vou acabar por não fazer, percebes? Filipe, que a voz não te doa durante muito tempo, é? Que é para não fazer vídeos, é? Não, acho que a voz não te doa, mas que vais fazendo também as outras coisas todas que queres fazer em simultâneo. Obrigada por teres vindo ao teatro. O teu trabalho musical no Quis Saber Quem Sou vai ser visível ainda este ano, 8 de agosto no Festival Bons Sons, em 100 Soldos, 15 e 16 de novembro no Convento de São Francisco, em Coimbra. Concertos vais ter agora para breve? Eu tenho em agosto concertos e depois vou ter mais espero ter mais umas coisinhas, mas há também uma promessa por aí de que vai sair em disco a música do espetáculo. Sim, portanto fiquem atentos. Fiquem atentos. Obrigada, Filipe. Obrigado. Nova conversa no teatro daqui a 15 dias. Até lá.